Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós estamos aqui recebendo o nosso amigo professor Testa, né? Nosso comentarista leal, né? E vamos falar do tema que está em todos os botecos, em tudo enquanto é lugar, né? É a expectativa dessa votação lá no Supremo Tribunal Federal, né? Só para contextualizar o nosso telespectador, o que aconteceu? O ex-presidente Lula entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não permitir que ele fosse preso após a decisão de segundo grau que já foi confirmada lá no TRF4, né, lá de Porto Alegre. O Supremo Tribunal Federal decidiu algumas situações preliminares, mas não decidiu o habeas corpus propriamente dito. E isso é que vai acontecer, se eu não me engano, no próximo dia 4, né? Dia 4. E aí criou-se, né, inclusive nas redes sociais, uma situação assim de muita confusão, inclusive, né, porque os partidários do ex-presidente Lula dizem que a Constituição tem que valer e a prisão só pode acontecer após trânsito em julgado. Aqueles que já estão convencidos que o ex-presidente é culpado de tudo isso que aconteceu, querem que ele vá para a cadeia imediatamente, né? Mas quem vai poder nos esclarecer uma série de coisas é meu amigo Leal, que hoje acordou docinho só, né? Doce. E acho que meu amigo Testa. Amanheci com limão. Amanheceu com limão. Mas deixa eu falar, já que nós vamos tratar desse assunto, eu queria pedir uma coisa. E como é tribuna livre, claro, eu acho que posso dizer o que quero e do jeito que quero, do tamanho que eu acho que devo. Deixa eu pedir um favor a todos vocês. Por gentileza, tirem as crianças da sala, porque esse tema que nós vamos tratar aqui é um filme de terror. Filme de terror, não só o tema específico, mas as eleições que estão chegando, 2018. Filme de terror, com quase que os mesmos atores, só que mais envelhecidos, concorda, Testa? Muito mais. Mais envelhecidos e o pior. Não, ele é pior, mais ele fala as coisas e ainda pede testemunho. Não, mas é lógico, porque ele é o cientista político, intervalista, entendeu? E outra coisa, e quando não os próprios atores, os coadjuvantes que estão chegando. Então isso é só para contextualizar, como disse o deputado Raimundo. Podemos começar o programa? Não? Agora. Ah, bom, então vamos lá. Testa. E aí, Testa, o que você acha que vai dar lá nesse julgamento dia 4? Tudo indica, eu vou começar com a expressão do próprio Lula. A Suprema Corte está acovardada. Isso ele falou lá em 2000 Exatamente, quando veio aquele negócio da nomeação dele para chefe da Casa Civil da Dilma, aquele rapaz, o Messias, foi levar e vazou, ali o Ministério Público vazou aquela conversa dele com a Dilma, né, e com aquele presidente Rui Falcão, que era o presidente do PT à época. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? O ministro Fachin deu uma entrevista essa semana que chamou muita atenção, dizendo que está sofrendo ameaça, com a sua família e tudo mais. E, se você olhar o trâmite jurídico, você sabe melhor do que eu, o ministro, a primeira instância condenou o Lula por primeiro Moro, depois foi para o TRF4, 3-0, veio para o STJ, 5-0. Recorreram ao ministro relator, ele negou a primeira liminar. Entraram com recurso, ele negou de novo o recurso. E ali acabaria o processo. Mas ao invés disso, ele mandou para o plenário. Então, nesse momento, ali foi uma artimanha jurídica da defesa muito bem urdida. Por quê? Todo mundo já sabia que o Gilmar Mendes ia mudar a sua opinião, né? E aí tem as várias interpretações. O Celso Mello é que ele se diz legalista, que se trânsito julgado, mas ele foi a favor, né? garantista, mas ele foi a favor em outras vezes de que é uma decisão do Supremo, de 6-5, de que a partir da segunda instância, o condenado poder começar a cumprir pena, enquanto tramitaria os recursos. Muito bem. Então, veja, ele se criou um impasse enorme, porque o advogado, que é uma figura muito esperta, aquele rapaz chamado Batoca, que ele defendeu o Maluf também em 2005. Batoca é um excelente advogado. Então, e você se lembra dele que ele conseguiu um habeas corpus para o Maluf com o ex-presidente do Supremo chamado Carlos Veloso, lembro. que dizia que era uma indignidade, uma desumanidade você colocar pai e filho na mesma cela, como se no Brasil só tivesse uma cela para a família Maluf, né? E liberou aquele habeas corpus. E agora ele é advogado do Lula. Então, veja, tudo indica que o Lula não será
condenado. Eles vão conceder o habeas corpus. Quer dizer, não é que não será condenado. Condenado ele já está. Ele não será preso. Preso. Neste momento. Por um simples motivo. Você tem lá alguns ministros que podem, são a declaração de constitucionalidade, o trânsito em julgado e outro recurso jurídico. E há aquela possibilidade de alguém pedir vistas. No regimento interno, ao pedir de vista não garante o prazo que você tem que dar de volta, que ele pode ficar de eterno. Gilmar Mendes ficou mais de 2 anos com um pedido sobre financiamento de campanha na gaveta. Entendeu? Então, veja, isso aí faz com que o Lula possa ter a sua prisão prorrogada, ad eterno. E aí vem a grande sacada que eu acho de uma inteligência para a defesa interessante. O advogado Batoque disse que o Lula é inocente. Né? É inocente mesmo tendo condenado em 3 instâncias. Ele é inocente porque não transitou em julgado. Se isso é verdade, então ele também não é passível de ser ficha suja. Por quê? Não está transitado em julgado. Só que a lei da ficha limpa não diz que cabe recurso ao Supremo. Então você vê a questão jurídica aí. E os ministros estão, né, usando de novo a expressão do Lula, acovardados. Ninguém quis decidir. Raimundo, deixa eu agora fazer colocar um pensamento infantil aqui. Infantil. Você tem o direito. Tenho pela direito. Sua idade. Pela minha né? idade. É isso, Teste? Quando nós né? quando nós fomos candidatos, recentemente, por ter uma placa com o seu retrato, seu número, colocado no lugar errado, que não fui eu candidato, não foi você candidato, ou ninguém colocou de má fé, faltando meio metro para a definição que foi estipulada pelo Tribunal Eleitoral, no outro dia nós já tínhamos nas costas um documento de punição e com ameaças de multa. E se não fosse tomado providências, coisas maiores aconteceriam, como ser tirados até do pleito. E hoje nós percebemos uma coisa muito interessante. As caravanas todas estão caminhando por aí com propaganda política como se nós estivéssemos a 2 dias das eleições. Vou de novo falar com Testa. Estou errado, professor? Não, de forma alguma. O ex-presidente Lula, ele é muito hábil nisso, né? Foi ele que inventou esse adiantamento de campanha lá há 2 anos quando antes. Quando ele perdeu para o Collor, ele montou um governo paralelo. Isso, e depois disso, fazia. Né? Então, isso aí é uma estratégia dele que deu certo várias vezes para ele. E como ele sabe, e a sua assessoria jurídica é de primeira qualidade, ele sabe que o trâmite na justiça é outro. Ele corre quanto tempo, né? Então ele está fazendo essa campanha, se mobilizando, fazendo com que determinados eleitores recordem dele, né? Mesmo sendo condenado. E acontece que a reação está sendo para o bem e para o mal para ele. Muita gente aceita e muita gente não aceita. Né? Então, veja, ele tende a crescer em visibilidade com isso. Só que deveria ter sido punido já pelo TRE, ou pelo TSE. Assim, ele como o Bolsonaro também, nas redes sociais, e outros que estão fazendo campanha. Agora, o Lula é muito mais visível, né? Até porque ele foi presidente da República, é o político, sem dúvida, o mais importante dos últimos 50 anos. Agora, Testa, tem uma coisa, e aí eu acho que nós temos o dever de colocar para o nosso telespectador. Os argumentos, né? Quer dizer, o argumento que a defesa do ex-presidente Lula utiliza é o seguinte: a Constituição seria claríssima. Ela diz que você só pode ser considerado culpado se tiver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E aí dos recursos, embargos que vem depois. Exatamente. Trânsito em julgado significa o seguinte: não pode mais discutir nada, nem uma vírgula fora do lugar. É isso. Quer dizer, o texto, a meu ver, realmente é muito claro. Sim. Por sua vez, né, aqueles que defendem a prisão em segundo grau, sob o aspecto, né, doutrinário, dizem que depois da sentença de segundo grau, não se discute mais o mérito do fato. O que se discute são pequenas questões processuais. Né? Entendo que ambos os argumentos são legítimos, né? Merecem ser debatidos. Mas realmente tem uma coisa, e aí é que eu acho que termina criando esse ambiente propício. É que a nossa Constituição de 1988, 5 de outubro de 88, ela realmente consta
esse dispositivo. É justificável que conste, porque naquela época nós estávamos saindo de um regime militar com um espírito libertário, né? Se valorizava muito a questão da liberdade das pessoas, né? Só que decorridos 29 anos, o país mudou, a percepção, né, do que acontece na administração pública, notadamente, sofreu, né, uma série de alterações, mas tem um argumento que eu ainda não consigo refutar. É quando as pessoas dizem o seguinte: não tem problema nenhum, eu concordo com você que a prisão em segundo grau pode acontecer. Então vai lá e muda a Constituição. Pois é, mas eles... Que só pode ser feito por uma Assembleia Constituinte. Sem dúvida, mas eles mudaram a interpretação com a aprovação em plenário por 6-5 da prisão em segunda instância. Ou seja... mas aí não foi interpretação, Testa. Foi uma votação. Não, eu sei, mas veja só, no meu sentido. Entendi. Estou colocando aqui o meu entendimento enquanto curioso do direito, né? No meu sentir, o erro que o Supremo cometeu foi em 2016. Quando disse que era possível, quando a lei é clara. Porque, veja só, quando o texto é confuso... Teria que ter mantido. É uma coisa, mas o texto não é confuso. Perfeito. O texto é claríssimo. E alguns garantistas, como o Celso Mello, ele fala exatamente isso. Né? O ministro mas aí tem os argumentos também dos outros lados. A Constituição de 67 era uma Constituição autoritária, né? Não tinha cessado a liberdade toda. A de 88, eu me lembro muito bem que à época o presidente era o Sarney. Você já estava lá na Câmara, não estava? Já. Eu me lembro. 88... Quer dizer, eu me lembro assim, porque eu era menininho. Era adolescente ainda, mas eu já estava quase aposentado. Já era um decano lá. Tá? Ele ia lá para participar do plenarinho. Eu ia levar pirulito. O parlamento do futuro. Aí, veja só, vieram as liberdades democráticas, que foi o grande movimento, na década de 1977, aquela greve da UNB, era em torno de liberdade democrática. Né? Depois veio a pacote de abril, tudo cerceando a liberdade, e a luta era pela liberdade. Muito bem. A de 88, ela veio, eu me lembro que o subrelator era Fernando Henrique Cardoso, e o relator era o Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. E aí eles falaram o seguinte: olha, essa Constituição é a cara do Brasil. Então, e o presidente Sarney dizia: o Brasil ficou ingovernável, porque era uma Constituição parlamentarista, o regime era presidencialista, mas numa transição... E o Ulisses dizendo que era a Constituição cidadã. Era avanço no focado nos direitos individuais. Então você vê, foi uma mexida muito forte. Muito bem. E a justiça começou a funcionar. Há uma sobrecarga enorme de processos tramitando em todas as instâncias da justiça. O STF não foi concebido para julgar habeas corpus, não foi para julgar qualquer questão criminal. Só abrir um parênteses, para que o nosso telespectador entenda. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional. É para resolver questões, né, que envolvam direitos que estão na Constituição. É isso, quer dizer, não era para ser essa... Teria que ficar no STJ. Monstruosa, né? Exato, isso aí encerraria no STJ. Mas aí surgiu uma figura também, Ramon, que o pessoal não está discutindo, que foi a imunidade parlamentar, que foi criada por conta do regime de exceção que cerceou a liberdade. É verdade. Então, numa democracia você tem o direito de expor todas as suas ideias. Né? Uma sociedade democrática tem que ver com nazistas, com fascistas, com democratas, se ela é democrática. Né? E o cidadão que representa aquela facção na sociedade, ele tem o direito de colocar as suas ideias. Mas no Brasil se criou a inversão. A imunidade passou a ser a impunidade. Por vários fatores, principalmente por conta do decurso de prazo, a sobrecarga de trabalhos. E no STF tem 4.000 pedidos de habeas corpus esperando vez. E habeas corpus, só para esclarecer, porque é um tema... Habeas corpus é o seguinte: entrou, tem que julgar imediatamente. Não tem esse negócio de... Mas tem 4.000 na fila. Não, é obrigado. É um instrumento de legitimação democrática. É tão assim que ele pode ser escrito num guardanapo por qualquer pessoa em nome de qualquer um. É isso. Entendeu? Quer dizer, o habeas corpus é tão importante que despreza a forma. É o que garante o direito do indivíduo. Está lhe tirando, algo que está lhe tirando a liberdade dentro desse contexto que você colocou. Que surgiu no momento que ele estava preso. Você vai se lembrar que o Luiz Carlos Prestes, o Harry Berge, que era ambos do Partido Comunista, o Harry Berge ficou alocado debaixo de uma escada preso. O Prestes ficou 9 meses numa solitária. O Sobral Pinto entrou com a lei de proteção aos animais para poder tirar o cara daquele regime, né, da ditadura de Vargas. Então, veja,
O habeas corpus é uma coisa fundamental, mas o processo administrativo, a gestão do judiciário e a sobrecarga de pedidos tem levado a isso. Então os caras sabem que volta para a primeira instância. Teve muitos que renunciaram ao mandato. Vou dar nome, vamos dar nome aos bois. Senador Clésio Andrade, para proteger o Aécio, volta para renunciar, vai para a primeira. Aquele Renato Azeredo, que foi governador lá de Minas. Quando pediram 22 anos de cadeia ao Ministério Público, ele renunciou ao mandato e foi para a primeira instância, para começar tudo novamente. Então é um jogo, os advogados sabem muito bem como é que funciona esse processo. E as pessoas vão envelhecendo. E o pior de tudo é que essa questão aí você falou na prerrogativa de função, que o pessoal diz foro privilegiado. Né? Na verdade, isso nasceu de uma forma extraordinária. Era para proteger o mandato. É isso. Não é para proteger a pessoa, é para proteger o mandato. Aí o que aconteceu? Protege a pessoa. A pessoa usa isso como escudo. Proteger o seu externar de ideias. Exatamente, porque você está externando em nome e não você, do poder soberano. Não você proteger daquilo que você faz individualmente, que não é aquilo que você recebeu como mandato. Você recebe um mandato legislativo e não atitudes pessoais. Veja, Léo, complicado. Eu, há 1 ano e meio atrás, eu propus, inclusive, encaminhei um documento ao Supremo Tribunal Federal, aliás, ao Congresso Nacional, que fosse convocado agora, em 2018, uma Assembleia Nacional Constituinte, independentemente das eleições, para não viciar, para não contaminar. Ou seja, olha, vocês têm 2 anos para fazer um novo contrato social, uma nova carta política, recolocando os órgãos nos seus devidos lugares, deixando muito claro qual é o papel de cada um, para que a gente possa se adaptar aos tempos atuais. Porque hoje, o que está acontecendo? Toda essa confusão, a sociedade se sente insegura. Claro, não? E acontece coisas aí que a gente ainda não sabe se foi verdade ou não, quer dizer, foi verdade o fato, mas a gente não sabe quem são os autores. Por exemplo, aconteceu os tiros no... Você tem dúvida que foi a turma do PT que fez isso? Pois é, tem uma... só você ver, olhar hoje, né? Você pega os peritos que estão colocando nas redes sociais, o carro estava parado, a distância é curta. Não tinha como errar. Não tem como errar, são os peritos que estão colocando. Não estou acusando, não. E eu estou apenas colocando o que os peritos estão falando. Veja só, independentemente do resultado, fakes. Olha o perigo que nós estamos. Nós estamos criminalizando de tal modo a atividade política que é fundamental, que é de propriedade do poder popular. Sim. Nós estamos criminalizando a ponto de gerar toda essa situação. Quer dizer, falta um cadáver daqui a pouco. Que a Marielle, por exemplo, é uma. Mas não vingou, né? Tentaram fazer, porque não era talvez petista, né? Talvez não fosse a turma do Lula. Raimundo, estou preocupado com você, eleitor, porque eu sou eleitor também. Tudo isso que nós estamos conversando aqui é bacana. É muito bom, é ilustrativo, informa. Mas e 2018 agora, em outubro? O que fazer em 2018? O que fazer? Ele está doido para falar dos candidatos? Tô doido. Você acha, Testa? Deixa entrar. Eu acho que vale a pena, mas podia fechar a sua análise muito rapidamente, porque, veja, você colocou a ideia da Assembleia Constituinte. Não há consenso no Congresso. É verdade, não há consenso. É como a reforma política. Um ganha, o outro perde. Mas um ganha muito, o outro perde muito. Então, em negociação, você não vai conseguir. Muito bem. Aí você viu que foram criados vários instrumentos para poder dinamizar esse processo. O deputado não é dono do mandato, é o partido. Né? O senador é dono do mandato, o governador é dono do mandato, o prefeito é dono do mandato, o presidente da República é dono do mandato. Por conta das eleições proporcionais, essa forma. A imunidade e a impunidade. Essa garantia, você passou a gerar um mercado jurídico muito forte. Na verdade, tudo isso aí tem que ser aperfeiçoado. Vez que você age de forma pontual ou casuística, você gera outros problemas. Por exemplo, em 2016, quando o Supremo decidiu que podia prender já a partir de 2º grau, aí prendeu Eduardo Cunha, execrado pela população. Tem um monte de gente preso. Prendeu mais fulano, mais Beltrano e tal. Aí, 2 anos depois, chega a hora de prender o Lula. E aí? Aí, claro, como o Lula tem uma representatividade maior, essa coisa toda, o que vai acontecer? Aí abre-se o... Opa, para aí o negócio... Mas se lá atrás, em 2016, tivessem ocorrido os protestos para que se adotasse realmente a Constituição, eu acho uma coisa muito simples. Eu acho que deveria, sim, ter a prisão a partir de 2º grau. Mas eu acho que tem que ter um amparo legal. Tem que ter... Esse é o Mas veja, quem vai decidir se é amparo legal é
O Supremo. Mas o Supremo, se ele, hoje, fazendo a interpretação, sob qualquer método, você tem vários métodos de interpretação da lei. Você pode interpretar literalmente. Ah, claro. Você pode interpretar teleologicamente, historicamente, vários métodos. Em todos eles, o texto é tão claro que não tem como. Não tem como. Mas então, hoje, Amor, dois deputados, Onyx Lorenzoni e mais um outro, já entraram com uma PEC, né? E já conseguiram 190 assinaturas para garantir isso. Bastam 171, né? Mas tem um problema, né? O Estado está sob intervenção, o Rio de Janeiro está sob intervenção. Não pode. Então não vai avançar, amigo. É um jogo, sabe? Não. Então não tem essas coisas. Você pode ter certeza que nada é a favor de nada. Então, tudo a favor de algum. A iniciativa... É o jogo do pé de pé. Mas você tem 190 deputados, sabendo disso, que não tem deputado bobo, você conhece bem esse processo, que eles entendem, tem uma assessoria muito boa, conhece o jogo político. Quando assinaram, sabiam que não poderia. Pois mas aí se garante, né? Então, veja, esse tipo de lógica poderia vir a mudar com uma nova Constituinte. Agora, quem elegeria os constituintes? Eu acho que tem que ser a soberania popular. Por isso que eu digo que deveria acontecer. Agora deixa eu rir aqui. Concomitante, ou seja, você aqui está votando para o sujeito ser deputado federal. Você aqui está votando para o sujeito ser constituinte. Inclusive tem que se colocar algumas Essa coisas, negociação, então, é como o mandato do ministro do Supremo. Sim. Por que tem que ser vitalício? Por que tem que ser nomeado? Por quê? Agora, se por um acaso o Lula ganhar o habeas corpus, vai ser um efeito dominó. E muita gente que está atrás das grades hoje... Volta. E ainda não serão ficha suja, porque não terão transitado em julgado. De segundo grau. Porque você cria um mecanismo que vai ser discutido caso a caso, e aí você sabe como é que funciona essa negociação. Bom, dito isso, vamos aos nomes. Resumo da ópera, antes de chegar aos nomes. Resumo da ópera. Judicializar a política ou politizar o judiciário é muito ruim. Acho que nesse aspecto todos nós concordamos. Me presta esse seu papel só para dizer uma coisinha aqui. Você quer pegar minha cola? Não vou não. É só para dizer o seguinte. Considerando o que o Testa falou, a turma toda que não fez nada e está preso, né? Ninguém fez nada. Chega no papel, tira o pó, virou ficha limpa. Léo, Sérgio Cabral, que hoje foi declarado o 22º processo. Mas ele já tem condenação de segundo grau. Pois mas não está transitado em julgado. Tá. Vai voltar a ser governador do Rio de Janeiro. É complicado. É uma situação difícil. Então, sabe, por isso que eu estou dizendo, os ministros estão apavorados. E nós não temos nomes, né, na verdade. Não. O que você tem aí? Bolsonaro que está na política há 484 anos. Um pouquinho mais, né? Quem mais? Os mesmos não, como o Léo falou. Meirelles, Temer, quer dizer, a Kassab, não se renovou. Aqueles que renovaram são líderes regionais, mas são vinculados às oligarquias. Não caminha. Não estão presentes no processo. E o Flávio Rocha não é coisa nova? Não, ele já foi candidato a presidente, não sei se lembra, 90, do imposto né? o caso do imposto único. Que só ficou um pouquinho mais velho, né? Ficou mais velho e mais rico, né? Mais rico. É o dono da Riachuelo. Ótimo que tenha ficado mais rico. O ideal é que todos os brasileiros tivessem ficado mais rico, né? Ninguém tem dúvida, não. Eu acho que nós estamos lutando por isso. O exemplo dele é muito bom. Vamos criar mecanismos para a sociedade enriquecer. Nós, neste momento, mês de março, início de abril, nós, na verdade, não temos nenhuma novidade na política. Nem nacional, nem local. Hein? As alianças, nem local, nem nacional. Mas tem movimentos. Vamos lá. O primeiro, os grandes eleitorais regionais. Então, vamos lá. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, depois Bahia, né? Onde tem mais densidade eleitoral. Então, se juntar São Paulo e Minas, tudo indica que aquela chapa já está no segundo turno, porque tem uma quantidade imensa de candidatos que vão se fragmentando. Não participando do Lula, ele vai tentar empurrar alguém dele, apoiar alguém dele, que pode ser o Haddad, ninguém sabe, né? Mas alguém que, supondo que ele tenha peso para indicar um novo poste. Ele tem influência, mas ninguém sabe. Ele está fora do poder há muito tempo. Sabe que para você indicar alguém, você tem que ter bala para poder. Bala repassar recursos, a coisa toda aí. Não fala em bala, não. Porque já está na caravana dele. Bala financeira, né?
Tem lá o Ciro Gomes, que saiu da Arena e hoje é comunista, né? Então, uma coisa interessante essa transição, né? Assim, né? Passou por todos os partidos. Faltou, acho que, passar pelo PV, né? Pelo Podemos, pelo Avante, pelo Patriota. Que é isso que significa Avante? Avante. Avante é Avante. Vamos lá. É um chamado tropical. Podemos. Podemos é uma imitação grosseira do Podemos, que é o PSOL da Espanha, que não tem nada a ver PSOL? O PSOL na Espanha chama Podemos. Entendeu? É o partido de esquerda. Tá. E aqui você ainda tem mais alguns partidos aí que vão surgindo, que surgiu com a ideia da Marina e do Paulinho da Força, com Solidariedade, mas que ela deitou depois na a Rede. Deitou, não avançou. Aliás, corre o risco dela nem participar dos debates. Não tem. Só tem 2 deputados. Não vai ter nada, talvez o Bolsonaro consiga. Então não temos novidade. Agora deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Assistiram o Mecanismo? Eu já vi todos os capítulos. Não. Eu vi todos. Eu tenho receio de entrar em pesadelo. Não, vale a pena ver. Vale a pena ver. Extremamente esclarecedor e revelador. Né? E é baseado num livro jornalístico do Vladimir Neto, né? Então, claro que ali tem... Uma grande obra. Uma grande obra. Né? Eu assisti e quero ver a sequência. Parou ali no momento que eles iam prender o que mostra, me parece, aquilo que nós já sabíamos. Né? Exato, toda aquela corrupção. O filme Tropa de Elite já mostrava bem isso. Agora, o que surpreende e o que ele mostra é o jogo de vaidade, né, na investigação. Sem contar as relações que eu estou imaginando que tenham sido romanceadas. Claro. Entre a delegada da Polícia Federal com o promotor, não sei o quê e tal. Entendeu? Mas eu achei que foi bem esclarecedor. Entendo. Raimundo, o ser humano, nós temos um negócio muito complexo. Primeiro que o nosso ego é imenso. Se você jogar uma pedra a 1 quilômetro de você, vai pegar no seu ego, vai pegar no meu, vai pegar no do teste. Nós temos isso. Reduzir isso para um ponto de mosca de alvo é muito difícil. Ponto tolerável, né? Tolerável. Então nós vamos ter sempre, em alguma coisa que a gente se destaque, mesmo que tenha uma ação estupidamente benéfica em direção a um segmento da sociedade, ela acompanha também um toque de vaidade que tem que ser dosado violentamente pelo nosso íntimo para a gente não entrar nos escorregões. Você está entendendo? E o mecanismo mostra uma coisa que era de domínio público, que é o jeitinho brasileiro, aonde começa a corrupção. Quando ele faz aquela aproximação do cidadão que tinha que arrumar o esgoto. O esgoto. Não, mas aquilo ali E a Odebrecht. Então o cara fala assim, quanto é que você está me cobrando para arrumar esse tampo de esgoto aqui? Não, eu estou cobrando 500 reais. Mas quanto? Quanto é a sua diária? Não, a minha diária é 50, dele é 50. Mas a do cara que me indicou é tanto, ele tem que pagar para o funcionário da empresa de água. Que não fez o que tinha que fazer, está dizendo, é a corrupção. É isso que no Brasil... Esse é o sistema, né? É o mecanismo. É o mecanismo. Que está ligado ao jeitinho. Do jeitinho você vem para transgressão, não vi, não sei quem cuidou, vai para a corrupção que é coletiva, e depois da corrupção, aí vem a impunidade, porque está todo mundo envolvido. Sabe? Essa que é a grande questão da cultura política brasileira. Eu achei que o mais importante daquele filme todo foi exatamente esse episódio. É isso aí. Né? Quer dizer, porque ali ele viu que aquilo não está apenas... ali em cima, não está no cotidiano, né? Aonde nasce o Rio São Francisco? No olho d'água. No olho d'água. Ou seja, as coisas elas não surgem de cima para baixo, elas surgem, elas têm um começo, é um embrião, como todos nós. De baixo para cima. É um embrião. E a aceitação da força do coronel, do senhor da terra, dos banqueiros, dos grandes empreiteiros. É o mundo que vivemos hoje, né? Combina bem com o que nós estamos vendo. Bem, para você, telespectador, eu espero que esse bate-papo nosso aqui, né, tenha sido esclarecedor e não sirva para desanimar. Ao contrário, sirva de estímulo para você ajudar a reconstruir um novo Brasil. Porque esse Brasil não é dessas pessoas. Esse Brasil é seu. É você que sustenta esse país. Então, precisa que, ao ter consciência, a gente realmente faça o esforço para reconstruir. Quero agradecer muito meu amigo Testa, o Leal, que hoje até, você viu que ele se atreveu até a aula de geografia aí. Do Limão ele terminou Morango, né? Bem Barroso. Nascente do Rio São Francisco. Serra da Canastra, tá certo? Tá certo. Foi bem, né, cara? Realmente, vivendo e aprendendo, né, Testa? Daqui ele vai para Brarlândia, participar da Feira do Morango, essa coisa toda. E não vai
de carrinho, não. Ele vai de motocicleta, porque ele é motociclista. Motociclista, isso aí. Que não pode falar que é motoqueiro, você sabe, Não, porque eles ficam indignados. motoqueiro é coisa, né? Não, motoqueiro é afobado. O motoqueiro é o... Pessoal, olha, muito obrigado aí, entendeu? Eu vou continuar a conversa aqui com o Léo, que eu vou ver se eu aprendo a dirigir a motocicleta.